trás falou que tem irmãos aqui enfermos, Ei, Jesus. e que se irmãos quisessem receber a bênção, que pedissem oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje, com certeza, é noite de cura, hoje é noite de bênção para nossas vidas. Ei, Jesus. E interessante, na passagem do cego de Jericó, Louvado algumas seja o nome. atitudes que ele teve, e que nós, nos dias de hoje, temos que ter, e muitos dos crentes hoje em dia não estamos tendo na casa do Senhor. E principalmente não estamos tendo com Deus, que é uma intimidade. Oh, Espírito Santo. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz que ele era cego. Uns diziam que ele era cego de nascença, outros falam que ele foi cego durante já os seus 10, 12 anos, por um rei que tinha matado os seus pais, e como era de costume na época, se eu matasse o irmão Fernando, automaticamente eu teria que cegar os seus filhos para que não se vingasse mais tarde. E assim a Bíblia, alguns historiadores relatam que eram muitos cegos naquela época. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Oh, Espírito E Santo. seguindo o texto aqui, o que Louvado aconteceu, seja o teu nome, chegando Jesus. ele perto de Jericó, Deus estava Santo. o cego assentado junto ao caminho mendigando. Deus de misericórdia. Irmãos, a Bíblia relata Louvado que seja ele o era teu um nome, cego e estava parado. Oh, Ele não era Senhor da um andarilho, glória. ele andava daqui para lá, Deus. buscando alguma coisa. Pela sua situação, pela sua Aleluia. dependência de cego, ele dependia das pessoas para tudo. Deus Para Todo-Poderoso. comer, para se vestir, para ir daqui. Deus, pra ir, Criador pra dos rolar. céus e da Ele dependia terra. de todas as pessoas. Oh, Espírito Mas, graças a Santo. Deus, ele ouviu falar Louvado, de Jesus. engrandecido e exaltado, Senhor, é o teu nome. Porque quando ele viu a Jesus multidão, amado, Jesus a multidão se querido. manifestava, ele falou: o que está acontecendo? Oh, Senhor E da falavam para glória. ele que Jesus estava passando por ali. Louvado seja o teu E de nome. certo, o seu coração se encheu. Deus. Porque quando ele já ouvia falar de Jesus, ali já houve o principal na vida dele. A fé já brotava no coração dele. Jesus. Porque quando ele ouviu falar de Jesus Aleluia. passar, ali ele pensou: agora é o meu momento. Louvado seja o teu nome. Agora é a minha hora. Ei, Porque muitos estão na casa do Senhor, esperando Deus Jesus passar. Jesus tem passado todo o culto. glória a Deus. Passado a todo momento. E a pessoa está Aleluia. esperando Jesus passar. Amém. Deus Jesus, meu Santo. irmão, ele está todo o tempo perto de nós. É Glória a verdade. Deus. Mas ele quer uma atitude nossa. Louvado Que nós seja o teu venhamos a nome. chegar a ele, que nós venhamos a clamar Toda por ele. honra e toda glória perfeita. Se aquele cego fosse esperar Jesus chegar até ele, Ei, certo que a multidão não ia deixar. A louvado seja multidão o teu ia nome. impedir. E ele teve mais uma ousadia. Deus de poder e graça. Ele não teve medo da multidão. Deus Ele Santo. não teve medo do problema que enfrentava. De certo, ele tinha dois problemas. A sua cegueira física o impedia de ver onde Jesus estava. E o Aleluia. da multidão que o repreendia. Porque quando ele clamou, a multidão não queria deixar que ele chegasse perto de Jesus. Mas ali ele teve perseverança. Aleluia. Ele não olhou nem para a sua cegueira e muito menos para a multidão que o impedia. Deus de poder e graça. E aí deixa claro que quando nós clamamos a Jesus, É verdade. mesmo que nós achamos que Jesus não está vendo, Jesus está vendo. Oh, E Jesus foi até com ele, pediu para trazer ele. Jesus, irmão, nessa noite, ele sabe qual é a sua petição. Louvado. Ele sabe qual é a sua necessidade. Aquilo que o seu coração tem Glória a chorado. Deus. Ele sabe por que você tem chorado de madrugada. Glória a Ele sabe por que você tem Deus. orado. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas. Deus. Não podemos colocar aqui em prova, onisciência e onipresença de Deus. Ele sabe de É, Jeová. mas ele sabe também que é preciso Deus eu e de você mistério. temos a atitude de se achegar a ele. Deus Porque, Todo-Poderoso. certamente, se eu chegar Louvado para uma seja pessoa o que teu nome. está há 3 dias no deserto, Oh, se eu perguntar o que Jeová. ele quer, ele vai querer água. Louvado Se eu seja. chegar para uma pessoa que está há 3 dias sem comer e perguntar o que ele quer, ele vai querer comida. Ei, Se eu chegar para um drogado que está fumando maconha, cocaína, e perguntar para ele o que você quer, eu quero sair dessa vida. oh, Jeová. Quando Jesus pergunta para esse cego, o que tu quer Louvado que eu te seja faça? o teu nome. De certo, Jesus já sabia o que ele queria. Se eu chegar para um cego e perguntar o que você quer, Senhor da glória. de certo, ele quer ver. Aleluia. Mas Jesus já sabia que ele queria ver. Glória a Deus. Mas como esse cego, assim como nós, Jesus quer nos provar.
Não é apenas uma pergunta simples, o que queres que eu te faça? Mas Jesus quer que nós tenhamos assim, uma intimidade maior com Ele. Aleluia! Para chegar a Ele, nós temos que ter comunhão com Cristo. Deus! Porque Jesus sabe das nossas dificuldades. Ele sabe do que nós Glorificado queremos, seja o teu nome. principalmente. Ele sabe do que nós precisamos. Mas é necessário Ei! que nós venhamos a colocar a nossa fé em ação. Aleluia! Nós venhamos a colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Glória a Deus! Primeiramente, ter fé. Crer nele. Deus Se nós não Santo! cremos, certamente nós não vamos obter nada. Deus Todo-Poderoso! E também não adianta ter fé se nós não temos ousadia. Nós não Glorificado temos a seja o teu coragem nome! de enfrentar as dificuldades que o inimigo nos coloca na nossa vida. Exaltado seja o teu E nome! Jesus não disse que ia ser fácil. No mundo nós teríamos aflições, teríamos perseguições, assim como Ele também teve. Mas Ele provou para mim e provou para você Seja o teu nome, Jesus. que é possível vencer. Louvado E seja o Jesus teu veio a nome. esse mundo como homem. Ele sofreu como homem. E Ele provou Ei! como homem, para mim e para você, que é possível vencer. Ele sofreu tentações, Louvado ele seja sentiu o teu fome, nome. ele sentiu sede, ele sentiu tudo que um homem pode sentir. E Jesus sofreu uma coisa que muitos de nós não sofremos. Ele foi tentado cara a cara pelo diabo. Oh, Espírito Santo. Mas É, ele não desistiu nem de mim nem de você. é verdade, Jesus. Se nós estamos aqui hoje, é porque ele provou que é Louvado preciso seja o nome do lutar. Senhor da É glória. preciso crer, é preciso ter fé. Amém? É, Aleluia. Glória a Deus. glorificado seja o nome do É. Senhor da glória. Espírito Santo. E importante nos O dias de Senhor é hoje, bom, Jesus. nós como crentes, hoje, né, como o Ed falou, hoje em dia de nos Louvado renovarmos, seja o nome. sermos cheios do poder de Deus, É verdade. sermos, né, crentes fervorosos. Esta obra é tua. Mas que nos adianta isso Louvado seja o teu se nome. nós não colocarmos essa fé, essa força, esse renovo em prol do reino? Louvado seja o Jesus teu não nome. nos chamou Louvado seja o nome para que nós do viemos Senhor a fazer da a obra glória. dele dentro de quatro paredes. Ali não Glorificado precisa seja o nome do fazer Senhor. uma obra ali. Louvado Ali está o seja nosso teu nome. pastor, o pastor presbítero Pedro, para apacentar a igreja do Senhor, que ali já tem aceitado a Cristo. Mas a obra que Deus nos deu, o renovo que Ele nos deu, a capacidade de inteligência que Ele nos deu, Aleluia! venhamos aí ao campo, buscar Glória a Deus! para que naquelas quatro paredes, no templo, as ovelhas sejam apacentadas. Deus Santo! Amém? Como o Bíblia sempre diz, ovelha gera ovelha, não é o pastor que gera ovelha. Nós temos que gerar ovelha. Essa é a missão que Jesus nos incumbiu. Amém? Louvado Porque seja o sabemos, nome do irmãos, Senhor da glória. que o mais importante Glorificado que o seja servo teu de Jericó nome. recebeu não foi a sua cura física. O manto A sua e de visão de pro volta. maná No e final de do texto cana. aqui, então Jesus parando, mandou que trouxesse. E chegando ele, perguntou, dizendo, que queres que eu te faça? Deus da E ele minha disse, alma. Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê a tua fé. Ele É não falou, a tua verdade. fé te curou. Ele Louvado falou, a tua fé te salvou. Ei! Ele foi muito além da cura. Ele foi direto para a salvação. Jesus poderia ter dito, Deus Santo. a tua fé te curou. Você poderia ter ido embora Louvado seja o teu e nome. nunca mais ter visto Jesus. Oh, Mas não, Jesus deixa claro aqui, a tua fé te salvou. Que o mais importante, Jesus está claro, que não é que ele tivesse a sua cura realizada, Deus! mas que a salvação alcançasse ele. Glorificado seja o nome do Senhor da Muitos glória. pregadores, muitas pessoas que vão oportunidade na igreja têm falado que muitos querem a bênção, mas não Ei! querem o abençoador. Louvado E aqui seja deixa o nome claro do que esse Senhor. cego, ele seguiu Jesus após a sua cura. Muitos estão indo na casa do Senhor, muitos têm buscado Louvado a seja o Cristo teu de nome. uma forma interesseira. O nosso maior interesse em servir a Cristo é ganhar a nossa salvação. Em segundo, ganhar almas para Ele. Porque eu digo que existe um amor muito egoísta no meio dos crentes, no meio da igreja. Porque se nós estamos aqui, é porque o amor de Deus... É Deus! Alguém pregou o Evangelho para nós. É Nós estamos verdade. alcançados por esse amor de Cristo. E se Aleluia! temos retribuído esse amor que Cristo nos alcançou. Só o Se Senhor nós é estamos aqui Deus. porque Deus tem misericórdia de nós. Só o Senhor Então, é irmão, Deus. Deus nos chama nessa noite. Vamos ao campo, vamos pregar o É Evangelho. verdade. Vamos ganhar É. um para Ele. Vamos Louvado parar com esse seja o amor teu nome. egoísta. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bom, Deus está neste lugar. Volto a dizer. Amém? Eu não chamei assim ontem, geralmente estamos sempre um dia antes
do culto, aqui no domingo, geralmente é assim. Essa pessoa está trazendo a palavra. E eu não chamei ninguém, né, exceto o presbítero Pedro, a qual está no campo hoje fazendo a obra, não poderia estar aqui. Mas então eu não chamei ninguém para trazer uma palavra nessa noite. Eu disse assim, eu vou, assim, pela misericórdia de Deus, dirigir o trabalho e automaticamente vou te trazendo uma palavra breve para a igreja. E lá no serviço, por volta de quê, Renan? Faltou uma hora para ir embora, ou menos, meia hora, né? Ou 5h30 da tarde, foi 5 horas mais ou menos. Eu falei assim, Renan, você tem como trazer uma palavra lá? Hoje, porque eu vou dirigir, pela misericórdia de Deus, e trago uma palavra. Sabe por quê, irmão? Para Deus poder testificar, o Espírito de Deus testifica. Eu não sabia que ele ia falar também sobre cura, eu li sobre cura, e Deus me mostrou pessoas que precisam de cura. Agora você vê como é que Deus trabalha. É Deus, irmão, isso é Deus que trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui neste lugar. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Realmente, irmão, eu não estou me lembrando assim de culto a qual eu tenho participado, culto que tem ficado uma bênção. Pela misericórdia de Deus, né, irmã Judite? Mas eu não estou me lembrando assim de cultos assim, né, que Deus tem assim trabalhado de forma poderosa. Deus está aqui nessa noite. Para salvar, para libertar, para curar.